programa Academia do ROI de hoje, você vai conferir a entrevista que o Sérgio Lima fez com Thales Gomes e toda a cobertura do Boot E-Commerce. Não perca também a agenda da Academia do ROI. Fique ligado! Pessoal, bem-vindos a mais uma Academia do ROI. Hoje eu tô com um cara aqui que eu sou fã dele, um jovem empreendedor que conquistou quase tudo nessa vida, Thales Gomes. Bem-vindo, Thales. Valeu, Sérgio. Exagerado, mas tudo bem. Cara, depois de ter conquistado tudo isso, depois de ter construído uma carreira tão precoce, o que mais a gente pode esperar de você? Cara, eu tô bem focado nesse momento da minha vida na construção da Singu, né? A Singu, ela tem muito a ver com o meu propósito de vida, né? Eu, como libertário, eu queria walk the talk, portanto, provar que, de fato, a gente não precisa do Estado para desenvolver socialmente as classes mais baixas do nosso país. E eu consegui provar isso com a Singu, né? Então, a Singu, ela é um grande gerador de trabalho para as pessoas, né? A gente chama ela de uma plataforma meritocrática de ascensão social, então é um social business, mas como o capitalismo deveria ser. Ele ajuda essas pessoas a mudar a sua realidade social, mas também é muito bom para os acionistas, é um negócio extremamente lucrativo, um negócio muito grande. É um mercado endereçável de 100 bilhões de reais, é o segundo maior mercado de beleza do mundo, é o brasileiro e ninguém estava olhando para esse setor da forma como a gente olhou. A gente olhou como um setor de oportunidade de trabalho, é mais do que isso, né? De uma oportunidade de inovação em um setor que há centenas de anos não fazia nada de diferente. Então você imagina, né, que hoje a gente tem mulheres, mães, solteiras, moradoras de comunidade que vivem em situação de pobreza extrema e saem dessa situação de pobreza, no dia seguinte entra na Singu, começa a gerar receita, e em um mês ela tem condição de fazer 6 mil reais trabalhando conosco como manicure. É muito dinheiro para essas pessoas, é um dinheiro inimaginável que nem o melhor salão do Brasil paga metade disso para suas manicures. Então a gente consegue fazer isso pelo nosso modelo de negócio. É 100% do meu foco hoje em desenvolver esse negócio e fazer com que ele chegue a prosperar muito mais, talvez, do que a EasyTax chegou. A Singu vai ficar focada no mercado de beleza ou você vai expandir para outros mercados? Eu enxergo a Singu como o Walt Disney enxergava a Disney. A gente tem a audiência no meio, que são os nossos stakeholders, as prestadoras de serviço e, obviamente, nossos clientes. E eu sei que existem vários serviços adjacentes que podem ser plugados ali. Obviamente, todos esses serviços que uma hora vão ser plugados são ligados ao serviço de beleza, mas mais do que isso, serviços que podem ajudar aquele prestador de serviço a ter uma receita maior. O nosso foco da Singu, a missão da Singu é ser uma plataforma meritocrática de ascensão social. Então, tudo que a gente fizer vai ser em volta desse propósito. Como que a gente faz com que a nossa prestadora de serviço, que a gente chama de artista, né? As nossas artistas ganhem mais dinheiro? Não é porque nós somos bonzinhos, não, porque o propósito está bem alinhado aqui, né? A gente ganha 30% do que elas fazem, é o nosso take rate. Então, quanto mais dinheiro eu fizer essa mulher ganhar, mais dinheiro eu vou, como empresa, faturar. Então, está muito alinhado no propósito, sabe? A gente pensa todos os dias em como que a gente faz essas pessoas ganharem ainda mais dinheiro. Porque se elas ganharem mais dinheiro, a gente ganha também. Né? Alinhamento de propósito é muito bom quando você tem um modelo de negócio que funciona com alinhamento de propósito. Então a gente pensa assim, plugar alguns serviços, plugar alguns negócios adjacentes dentro dessa plataforma. Né? Por isso que eu falo que a gente enxerga como Disney, né? Onde você tem audiência no meio, e aí você pluga, no caso de Walt Disney, né? Plugou name rights, plugou parques, plugou filmes e uma série de outros produtos e serviços ali que faziam sentido para monetizar aquela audiência. A gente tem a certeza absoluta de que a gente vai revolucionar o modelo de venda porta a porta. É só uma questão de tempo. Muito bom. Cara, você sabe mais do que ninguém como é difícil empreender no mercado brasileiro, com tanta interferência política e tudo isso. Você é um dos caras mais engajados que eu conheço. Então, qual que é a dica que você tem para dar para o jovem empreendedor que está começando um novo negócio aqui nesse país tão complicado e diante de crises como a gente acabou de atravessar agora, como a greve dos caminhoneiros e tudo isso? Como é que você enxerga e dá uma dica para o jovem que está começando um novo negócio aqui no Brasil? Serginho, até no Nada Easy eu falo um pouco sobre isso, sabe? Eu falo que o Brasil é um dos únicos países no mundo que você precisa ter um contador antes de um modelo de negócio. Isso é uma loucura, né? Quando você para pensar nisso. Eu não consigo explicar isso para pessoas que não aqueles que moram na Nigéria, né? Que moram em países que estão no mesmo patamar que a gente, assim, quando a gente fala de desenvolvimento de negócio. Agora, quando você explica isso para um europeu, para alguém dos Estados Unidos, eu falo, não faz sentido. Para que você vai ter um accountant no início do seu negócio? Né? Não faz muito sentido. Né? É muito difícil começar um negócio no Brasil, principalmente porque a gente não sabe nem quais impostos a gente tem que pagar.
Então, quando você vai modelar o seu negócio, né, fazer o seu modelo de negócio, você não tem uma previsibilidade certa de custos, principalmente quando o assunto é tributário, que você descobre ao longo do caminho que, puta, tinha um tributo aqui que incide nesse negócio que eu quero fazer, ou eu tenho que abrir um outro KNAI para poder fazer esse pivô que eu queria dar no meu modelo de negócio. Sim. Ou seja, é uma loucura. Você tem que entender um pouco do meandro jurídico ali para poder não fazer um negócio que o modelo não para de pé. A dica que eu dou para o jovem que quer começar a empreender agora, acho que o primeiro ponto, né, fazer um modelo que no day one já está monetizando, ou seja, tem a possibilidade de se monetizar. Esses modelos que, eu vou construir audiência, mas depois eu pensar como que eu vou ganhar dinheiro. Não tem espaço para o Brasil. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo, por ser um país horrível para se investir. Obviamente a gente tem que subir a taxa de juros, a taxa básica de juros, conhecida como Selic, para que seja mais atrativo para os investidores. A consequência disso é que para quem é rico no Brasil é muito fácil ganhar dinheiro. Consequentemente, ele não quer investir o que a gente chama de venture capital, investimento de risco. Ele não tem porquê. Existem muitos produtos que remuneram muito bem esse investidor, então ele não precisa tomar o risco de investimento de capital de risco. Que é o contrário do que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos você tem uma taxa básica de juros lá de 1% ao ano. Então, ou o cara toma um risco de mercado de capital, toma um risco de investimento de risco, ou ele não vai valorizar seu capital até perder com a inflação. Não existe isso no Brasil, né? Ou seja, você precisa de um modelo de negócio que pare de pé por si só, sem necessidade de investimento, para que você tenha certeza que você vai conseguir tocar esse negócio, que é a realidade da grande maioria dos empreendedores brasileiros. Quando você olha para 90% dos empreendimentos brasileiros, são negócios de geração de receita, de economia real. Tal. O negócio de internet está começando, de fato, a prosperar aqui no Brasil, mas mesmo os negócios de internet, eles precisam ter um plano de monetização desde do day one. Acho que essa é uma dica importante. Acho que a segunda dica importante é que sempre que possível tenha o apoio de um advogado na hora que você for começar a estruturar o seu negócio, até para saber se o modelo para de pé, quais tributos tem que pagar, meu modelo de negócio se sustenta juridicamente, quais são os riscos que eu tenho, porque a gente vive num país onde o empresariado é taxado basicamente como um bandido, né? Você é visto como um explorador. Existe uma inversão de valores muito grande aqui nesse país. Consequentemente, eu acho que é importante que você tenha um suporte jurídico para saber se o seu modelo de negócio para de pé ou não e quais os riscos que estão envolvidos na execução desse modelo, principalmente se ele for disruptivo. O importante é começar um negócio que já inicie se pagando. Que deveria, pelo menos, não de fato se pagar, mas pelo menos gerar receita. Né? Então aquela história que a gente via, o Facebook demorou 8 anos para gerar o primeiro dólar de receita. Tá, ele está nos Estados Unidos, tem acesso a capital pra caramba, 241 bilhões de dólares foram investidos no ano passado em venture capital nos Estados Unidos. No Brasil, eu chutaria que não teve nem 1% disso, pra você ter ideia. Então a gente está num mercado muito imaturo, a gente é os Estados Unidos da final da década de 80 ainda. A gente vai chegar lá, quer dizer, eu espero que chegue lá, né? Está caminhando para não chegar pelo que está acontecendo agora na economia, mas em tese a gente chegaria lá, daqui uns 10, 15, 20 anos. Mas a gente está muito longe disso aí, então a gente precisa de criar negócios que, por mais que não se pague, que no mínimo gerem receita no dia 1. Que senão o investidor não tem interesse em colocar R$1 nesse negócio. Aí eu visto um pouco da carapuça de investidor, eu invisto naqueles negócios que eu sei que tem um modelo de negócio que para de pé e que eu sei que já sabem como monetizar. Antes disso, eu deixo ele na fase ali de interação até ele achar um modelo onde ele consiga monetizar aquele negócio, senão eu nem olho. Né? Uhum. E olha que eu sou um cara que eu sou arrojado nos meus investimentos, eu sou um cara que toma risco. Imagina o perfil tradicional do empresariado brasileiro, que esse investimento dele que ele faz é imobiliário, né? Ele quer um ativo físico. Como que você vende para ele uma startup que daqui uns 2 anos eu vou ver como é que eu ganho dinheiro? O cara não vai botar capital nisso. Então é importante saber como monetizar. Você não pode perder a próxima edição do Academia do ROI no WTC no dia 9 e 10 de novembro. Para mais informações, acesse www.academiadoroi.com.br. Espero você lá. Como que eu chamo a atenção do Thales para que me ajude num novo negócio, que seja meu mentor, ou que coloque o seu dinheiro num negócio que eu esteja começando, por exemplo? Eu acredito muito em negócios com potencial de escala exponencial, que é o que eu entendo, né, que é o que eu sei fazer, e acredito muito em qualidade de founders, né, qualidade acadêmica, é um dos primeiros filtros que a gente faz,
é decisório, né? É verdade que um founder com um pedigree acadêmico ele vai se dar bem? Não, é mentira. Eu, por exemplo, sou nem formado em faculdade. Mas, obviamente, é um grande filtro, né? Você tem uma qualidade acadêmica, um background muito bom, assim, de trabalho, ou seja, trabalhou em determinadas instituições, determinados mercados. É decisivo? Não é decisivo, mas, obviamente, é mais um cheiro de que faz sentido, né? E um negócio que tenha como backbone um propósito maior do que simplesmente geração de receita. Eu não invisto em negócio que não tenha um propósito. Assim, essa é a minha, sei lá, a minha missão de vida, sabe? Eu quero fazer algo que tenha um propósito maior que não só a geração de receita. Isso me chama bastante atenção, principalmente quando falo em transformação social, que é de fato a pauta da minha vida, né? Como que eu provoco transformação social através dos negócios. Acho que esse seria o caminho de conseguir minha atenção para analisar alguma coisa. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta que é relacionada à sua idade, por exemplo. Você, com toda a sua história, já ultrapassou a barreira do preconceito. Sim. Mas, por um jovem hoje, no mercado empreendedor brasileiro, você acredita que ainda existe muito preconceito? O cara não ter cabelo branco na cabeça, não ter experiência? Mais difícil para um jovem começar um negócio hoje ou isso já mudou? Acho que mudou bastante. Eu tive a sorte de contribuir bastante por isso. Mas no início da Easy Taxi, principalmente, eu comecei muito jovem, né? Eu fundei a Easy Taxi com 23 para 24 anos. E eu me lembro que na época eu ainda estava maravilhado com essa história de Vale do Silício. Eu ia para reuniões assim, de chinelo, de bermuda, né? Então, eu era visto com muito preconceito, cara. Então, eu chegava para reuniões assim, o pessoal me tratando como, sei lá, cara, se eu fosse qualquer coisa ali, menos o cara que ia na reunião. E eu via quando eu chegava na reunião os olhares, assim, as trocas de olhares, tipo assim, quem que é esse cara, né? Eu já fui para reunião, e aí, cara, como a gente expandiu os destaques para 35 países, né, eu tive a oportunidade, inclusive parte do meu trabalho era isso, encontrar ministros, né, de transporte, secretários, e eu já fui para reunião com, sei lá, secretários de transporte de Singapura de chinelos. Então, o cara olhava para mim, que é esse mulambo, né, que tá aqui. Então, eu sofria muito preconceito. Eu comecei a me moldar um pouco mais, né, então vestir essas fantasias que o mercado gosta, como isso que a gente está usando. Não sou eu isso, né? Eu sou um cara muito mais relapso do que isso. Mas eu vi que é importante, você se molda um pouquinho. Mas ainda assim existe bastante preconceito, sim, principalmente quando você vai se reunir com a turma do cabelo branco, né? Eles acham que de fato a experiência está ligado à idade. Acho que mais uma geração de empreendedores conseguimos provar que não, né? Que competência não tem nada a ver com o tempo de casa, não tem nada a ver com idade. Mas mesmo assim, esse é um trabalho, a gente está falando de uma bolha, principalmente quando a gente trata de São Paulo, né? A gente está na bolha da bolha da bolha, né? Você imagina, a Faria Lima concentra por volta de 2% do PIB brasileiro, só uma rua de São Paulo, né? Então, é uma bolha muito grande. Então, nessa bolha, o pessoal ainda já aprendeu a respeitar um pouco os fundadores, startups, os novos. Sai da bolha, você vai falar com um cara do interior do Goiás, né? O fazendeiro bilionário. Esse cara não vai te respeitar por você ser um jovem. Fala, cara, é um cara brincando de negócio ali, alguém botou um dinheiro, ele não entende qual é o tamanho do negócio. Então, acho que existe bastante preconceito, sim. Como a gente precisa de referência, e aí você tocou no ponto das suas premiações, eu gostaria que você falasse um pouco. Eu sei que você não é um cara que fica falando o tempo inteiro sobre essas premiações e tal, você se prova fazendo e mostrando muito no seu Instagram, inclusive, mas eu gostaria que você falasse um pouco, porque os nossos jovens precisam de referência. Então, queria que falasse um pouco sobre a premiação da Forbes, a MIT. Você pode falar um pouquinho a respeito disso para a gente? Títulos são importantes em determinados momentos da vida para validação, né? Acho que eu ganhei basicamente quase tudo que eu podia ganhar, assim. Desde empreendedor do ano pelo Lead do Dória, até empreendedor do ano na Coreia, né? Um prêmio concedido lá pela Universidade da Yonsei, que é da Coreia do Sul, premiação nacional do MIT, né? Eleito um dos jovens mais inovadores do Brasil, Forbes 30 Under 30, acho que um mega importante também foi em 2016, o Latin Trading, que é uma organização que elege os maiores líderes da América Latina. Eu fui eleito o jovem líder do ano, ao lado do Carlos Slim, que era o senior líder do ano, então acho que isso foi muito legal. E pratico jiu-jitsu, né? Então a maior premiação do jiu-jitsu a gente fala que é o absoluto Black Belt, né? O meu absoluto Black Belt foi o MIT Under 35, que
Desde a década de 90 eles elegem os empreendedores mais inovadores do mundo. Então, nessa lista já teve o fundador do Google, o fundador do Facebook, e aí pela primeira vez na história o Brasil liderou essa lista e eu tive a sorte de ser esse cara. Foi em novembro agora, eu fui eleito o jovem empreendedor mais inovador do mundo pelo MIT. Oi pessoal, estamos aqui em mais uma edição do programa Academia do ROI, hoje no Boot E-Commerce. E o Sérgio Lima vai entrevistar os principais players do mercado do e-commerce. Sérgio, é com você. E do meu lado eu tô com a super Tati Tortorelli. Tati, obrigado por nos receber. Obrigada a você, obrigada pelo espaço. Tati, diz pra gente como que surgiu a ideia do Boot E-Commerce. Bom, o Boot E-Commerce veio para cobrir um gap que a gente encontrou no mercado, de um espaço em que os profissionais de e-commerce e marketing digital envolvidos com varejo pudessem fazer networking de verdade, criar relações, e aí depois dessas relações, sim, obviamente surgem negócios, mas a gente entende que primeiro tem que haver uma relação entre as pessoas. E a gente tem muitos eventos que são voltados para as empresas. Então as empresas são chamadas nos eventos, são palestras com pouco espaço para networking, para que as pessoas possam interagir. Então, até uma tendência de mercado é que o marketing digital trouxe muito isso, que a gente foque na pessoa, né, e não na massa. Então, a ideia do evento é justamente isso, falar com o profissional. Hoje ele está numa empresa, amanhã ele pode estar em outra. Então, aqui é um espaço para que as pessoas interajam e criem laços, conexões. Bruno, fala pra gente, qualquer empresa pode participar aqui do Boot E-Commerce? Vocês têm alguma restrição de porte, tamanho de empresa, ou só tem que ser um e-commerce ou um varejista ou um prestador de serviço? A gente tenta trazer para o evento, Serginho, a gente busca sempre pessoas que já atuem no mercado de e-commerce, tá? A gente traz um público para cá muitas vezes de nível gerencial, diretoria, um público super bacana, e que normalmente são varejistas, agências, empresas de serviço, que acabam se encontrando nesse momento de descontração do mercado, que era uma coisa que faltava para a gente aqui no mercado de e-commerce. Mas o que você atribui essa obsessão do mercado de e-commerce pelo ROI? ROI, tanto que a gente fala de ROI o tempo inteiro. O que você enxerga que atribui essa obsessão do ROI pelo mercado de e-commerce? A tecnologia, por exemplo? Sim, quando você começa a medir todos os seus canais e enxerga o ROI, no final do dia, aquilo que vai entregar, que você vai mostrar na sua empresa, né? Como você faz uma DRE, o faturamento. Na internet você consegue medir. E aí, assim, as empresas que não estão online, quando elas vão online, é a melhor forma de provar a rentabilidade, o crescimento é através do ROI. Por isso é tão importante. E acaba sendo mecânico você enxergar o final do funil e ver a conversão lá. E por isso que o ROI é tão importante. Eu estou aqui com o Felipe Roque, ele trabalha na área de logística da Ricardo Eletro e a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de logística. Qual que é a importância dessa área para uma loja virtual, um e-commerce do tamanho da Ricardo? Bom, na área de transporte, na área de logística, o custo frete é um dos principais custos, né, de um e-commerce. Hoje, exatamente pelas dificuldades que nós temos com a malha rodoviária do Brasil, né? Recentemente aí nós tivemos um grande problema aí com a greve dos caminhoneiros. Então isso afeta diretamente um e-commerce por conta do custo do frete que nós temos hoje no Brasil, né? Então, você parar para imaginar que dentro de um faturamento, eu vou dar um exemplo de 100 milhões, você tem um custo aí de 6 ou 7% de frete. Se você não tiver pessoas capacitadas, um bom relacionamento logístico, uma boa malha de transportadoras para tomar conta disso, você não só vai estar pagando muito caro, mas você vai estar atendendo mal o seu cliente, né, com uma entrega atrasada e tudo mais. Então, eu arrisco a dizer que juntinho com o comercial ali, que é a galinha dos ovos de ouro de um e-commerce, está o pessoal de transporte, porque é o cara que vai estar no final com o teu produto na mão, né? Eu vim fazer networking com pessoas maravilhosas que é do mercado de e-commerce de todos os segmentos. Quanto tempo você está nesse mercado? No mercado de e-commerce há 10 anos. O que você acha dessa iniciativa
dos três mosqueteiros, a Tati, o Bruno e o Eric? Maravilhosa. Unir as pessoas do setor é maravilhoso. Eu acho que é fenomenal. A gente tem muito a aprender com isso. Pessoal, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Venham para cá logo. Obrigado, Lu. Um beijo, boa noite. Beijo. Bom, pessoal, estamos encerrando mais uma cobertura do Boot E-Commerce, da Academia do ROI. Por Thales, pensar grande é o quê? Cara, pensar grande é tentar executar aquilo que você sonha quando você está com a cabeça no travesseiro, sabe? Assim, é não ter medo de tentar fazer algo que você um dia sonhou. A verdade é que essa vida é tão curta para a gente chegar lá na frente e se arrepender de alguma coisa, que eu sou muito contra não tentar, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com os meus amigos, muitos deles me procuram para falar sobre seus sonhos, sobre seus anseios, suas frustrações. Eu sou um bom ouvinte, eles me procuram para falar sobre isso. Eu falo, cara, acho que no mínimo você tem que tentar, né? Então, puta, Thales, eu tenho um puta trampo no banco, sou vice-presidente de um banco de investimentos muito grande, isso é um caso real, mas eu tenho um sonho de fazer esse negócio aqui. Será que eu largo isso, cara? Se eu largar, onde eu tô na carreira, depois vai ser difícil me recolocar aqui e tal. Eu falei, cara, o que você quer pra sua vida, né? Eu sempre faço essa pergunta, né? Como que você imagina a sua vida? O que de fato você acha que vai te fazer feliz quando você olhar para daqui a 10 anos, quando você olhar para trás? Eu acho que você tem que traçar seu caminho com base nessa resposta, sabe? Que obviamente você não tira da cartola, é um negócio que você pensa e matura dentro de si. Então eu acho que sonhar grande é isso, cara, é executar aquilo que você sonha quando você tá com a cabeça no travesseiro. Agora você pode ter acesso a todo o conteúdo da Academia do ROI através dos nossos cursos. Como ser um profissional de marketing digital, torne-se um consultor de marketing digital e como montar sua agência. Mais informações, www.academiadoroi.com.br. Acessa lá. E quem são suas referências? Você se projeta em alguém? Quem que você admira no Brasil e no mundo? Cara, eu admiro bastante gente, viu? Era mais fácil me perguntar por segmentos. Por exemplo, do digital, da inovação. Cara, eu admiro muito o Vitor Lazarte, que é o fundador da TFG. A TFG é uma empresa que muita gente não conhece, mas é top 5 maior empresa de games do mundo. Então os irmãos Lazarte, ali, Vitor Lazarte, Arthur Lazarte, eles são provavelmente os maiores empreendedores da história da América Latina. Ninguém nunca ouviu falar dos caras porque eles são tipo Jorge Paulo Lemos, sabe? Não aparecem muito e tal. Mas eles são provavelmente os maiores da história. Os caras mais inteligentes que eu conheci na vida. Executam grandes, são grandes filântropos também. E mesmo sendo tão ocupados, fazendo uma empresa que fatura bilhões de dólares anualmente, com games, ou seja, inovação na veia, eles ainda tiram tempo para ajudar os amigos. O Vitor recorrentemente se encontra comigo, me dá conselhos quase que diariamente. Então são pessoas que eu admiro demais. Inclusive, se eu falasse globalmente, quem eu mais admiro hoje no setor digital são os irmãos Lazarte, que são brasileiros. Assim, acho que o Brasil deveria conhecer eles um dia. Eu vivo tentando convencer, acho que um dia eu consigo. Uma vez escrever um livro, aparecer um pouco mais, acho que um dia eu consigo. E no esporte? Cara, no esporte eu admiro bastante gente, cara. Eu acho que eu vou falar Vou falar 3 nomes aqui que para mim são muito importantes, né? Acho que o Michael Lang, que é um dos maiores vitoriosos da história do jiu-jitsu. A história do cara é maravilhosa, tudo que ele disputou na vida ele ganhou, acabou de se aposentar. Esse cara é um cara que eu admiro demais. Acho que o Fábio Gurgel, né, o cara que construiu basicamente a história do jiu-jitsu moderno, o maior empreendedor do setor, um dos maiores empreendedores do esporte do mundo, né? A Aliança, né, que é a rede de academias que ele criou, está em mais de 20 países, são 180 academias espalhadas pelo mundo. Ele é um grande empresário, mas um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu também, eu admiro demais. E o Bernardo Faria, o campeão mundial de jiu-jitsu também, que é um grande empreendedor nos Estados Unidos. Ele saiu do Brasil como um lutador de jiu-jitsu, ganhou o mundo, ganhou tudo que ele podia ganhar no jiu-jitsu, e começou a empreender. Assim, ele é um cara que eu admiro pela capacidade de aprendizagem que ele tem. Ele falou assim, cara, eu quero virar um empreendedor digital. E hoje ele criou um business nos Estados Unidos que fatura dezenas de milhões de dólares, e ele aprendeu sozinho a fazer as coisas, aprendeu a criar o site, aprendeu a fazer marketing digital, que são coisas extremamente complexas, foi para o mercado mais competitivo do mundo digital, e hoje criou um dos maiores sites de venda de conteúdo de jiu-jitsu do mundo, e está se dando muito bem nos Estados Unidos. Eu admiro muito ele por essa capacidade de reinvenção que ele teve e pela capacidade de execução ao fazer esse negócio.
aqui no programa a gente tem uma pergunta chave, uma pergunta surpresa para quem vem visitar a gente. E eu vou fazer essa pergunta para você agora. Se você fosse uma campanha, qual seria o seu ROI? Cara, o meu ROI seria trazer transformação social através dos negócios, que é o que eu faço, né? Então, acho que se eu fosse uma campanha, provavelmente ia ser uma campanha de geração de trabalho, geração de emprego, para que as pessoas possam, através do seu próprio esforço, construir sua história sem depender de ninguém. Muito bom. Thales, eu queria te agradecer seu tempo. Eu sei que você tem o tempo muito corrido. Muito obrigado por compartilhar um pouco da sua carreira aqui com a gente, dos seus ensinamentos. E espero revê-lo em breve aqui na Academia do ROI com a gente, contando seus novos projetos. Foi um prazer estar aqui com você, Serginho. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, hoje eu recebi meu grande amigo Thales e eu espero vocês na próxima Academia do ROI com o Thiago da Regus.